Bom, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia noite. 5 de fevereiro. Estamos já começando o nosso estudo Decifrando o Antigo Testamento com a visão espírita. Hoje nós vamos continuar com a parte introdutória, vamos começar a falar um pouco sobre o Pentateuco de Moisés. Meu nome é André Andriolo, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, o objetivo desse nosso estudo hoje, da aula de hoje, é discutir a autoria dos 5 livros do Pentateuco mosaico e descrever o conteúdo desses livros. Sempre fazendo aquele esclarecimento que esse estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec, e não tenho nenhuma intenção de brigar com ninguém, discutir teologia com ninguém, discutir a interpretação de outras religiões. Nós vamos nos basear no que a doutrina espírita traz para a gente, tá? Eu tenho aqui comigo meu livro dos Espíritos, na dúvida, sempre vem aqui, tá bom? Bom, na semana passada, nós vimos que na Bíblia hebraica, né, a Torá, ela tem lá o livro do Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, que é igual à Bíblia cristã, o que se chama o Pentateuco, que é a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são independentes, mas foram escritos como uma unidade ininterrupta. Então, o conteúdo, ele parece que é uma sequência histórica, com cada livro começando aonde o outro terminou. Inclusive, eu estava aqui lendo hoje sobre isso. Existem alguns estudiosos, né? Eu não sei falar a palavra direita, alguns deles acham que o livro de Josué deveria fazer parte da Torá, porque ele continua a história, né? Porque o Deuteronômio termina quando Moisés morre. E dei um spoiler, né? Moisés morre no final do Deuteronômio. E o Josué continua e até chegar na Terra Prometida, porque Moisés não chega. Então, mas o que é considerado são os 5 livros. A Torá, né, que é o nome que os judeus dão, como é que surgiu isso, né? Eles tinham o desejo de fazer cópias manejáveis. Então, eles tentaram dividir o texto em 5 livros de tamanho quase igual, de 5 rolos de pergaminho. Daí vem o nome Pentateucos, que seria o livro em 5 volumes. Em hebraico, cada livro é chamado pela primeira palavra. O nome do livro são as primeiras palavras, né? Ou a primeira expressão ali que significa, que dá a ideia do livro, né? Então, o Gênesis é chamado de Bereshit, no princípio. Shemot, eis os nomes, que são as primeiras palavras do Êxodo. Aliás, eu aconselho que, se vocês depois quiserem, conforme a gente for falando dos livros, forem pegando a Bíblia, manuseando, vai ser legal. Esse aí eu não sei falar direito, Aigra, que significa Iavé chamou, é o Levítico. Bemidar significa Iavé falou a Moisés no deserto, que é o Números. E Debarim, eis as palavras que é o equivalente ao Deuteronômio. Então, nos judeus chamam os 5 livros da Torá como Bereshit, Shemot, Waijira, Bemidar e Debarim. Desculpem a pronúncia, não tenho a menor ideia de como se fala isso, mas estou tentando. Então, a primeira coisa que se discute aí é essa autoria. Eu comecei a estudar isso, interessante, meu filho é jornalista, está fazendo doutorado em ciências políticas. A primeira coisa que eu falei, poxa, pai, você está estudando isso aí, então vê isso aqui sobre a autoria da Bíblia. E realmente tem essa discussão. Na Bíblia de Jerusalém e na Bíblia do Peregrino, eles colocam essa discussão na introdução ao Pentateuco. Então, para os protestantes, nas Bíblias dos protestantes, e os próprios teólogos protestantes, eles afirmam que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Já porque ele foi instruído no palácio de Faraó, ele tinha condição de escrever.
porque não era todo mundo que escrevia, lembra que a gente falou sobre isso? Ou existe até uma outra teoria que fala que o Pentateuco é uma obra heterogênea, produto de várias escolas de sacerdotes feitas desde o século X a.C. Então, o que é, né? Qual é o que a gente vai adotar, o que se adota, o que é mais comum? Bom, existe essa teoria, e é a teoria mais aceita hoje em dia, é JEDP. Existem outras teorias parecidas com essa. Todas as outras teorias que eu ouvi não consideram que Moisés pessoalmente escreveu. E até porque você começa a pensar, não, ele morre no final do Deuteronômio, então ele não pode ter escrito o livro que ele morre. Nem pode ter escrito algumas coisas ali, né? Ele pessoalmente ter escrito. Então, existe essa teoria aí, é a que é mais aceita. JEDP. Então, o J vem de javista. O que é javista? As pessoas identificaram, isso são nomes que vêm do alemão, pesquisadores alemão. Eles descobriram que muitas partes do Deuteronômio, do Pentateuco, se usa o nome de Deus, chama-se Yahvé. Outros se usa Elohim. Então, o pessoal que usa Yahvé, né, foi um pessoal, o pessoal que usa Elohim foi outra pessoa, porque não é o mesmo nome. Então, os textos javistas são os textos que usam Yahvé como nome de Deus. Eloísta usa o nome de Elohim como o nome de Deus. O deuteronomista, né, foi um momento teológico iniciado na época do rei Josias, com o propósito de retomada da obediência à lei de Moisés. Então, existe uma parte do texto que é muito ligada a leis. E aí consideram-se, então, esse movimento teológico como autor dessa parte. E tem o sacerdotal, que vem de priestly, que é um código sacerdotal que continha muitas leis, e definiam várias coisas que os sacerdotes tinham que fazer, que o povo tinha que fazer, como é que tinha que fazer no tabernáculo, como é que tinha que fazer para purificar, essas leis de sacerdócio. Então, o que essa teoria prega? Esse slide eu botei para vocês na reunião passada, né? Colocando ali o tempo, né? O timeline, que a gente chama, né, do Antigo Testamento. Eu botei lá uma interrogaçãozinha lá no Noé, isso aí, porque a cronologia que está na Bíblia não é real, né? Porque, para eles, na Bíblia, o mundo foi criado, sei lá, 6.000 anos atrás. E não é. A gente sabe que não foi. São 1,5 bilhão de anos atrás. Então, a gente não considera isso. Mas está ali a interrogação. Então, segundo se você seguir ao pé da letra, o que está lá na Bíblia, o período de escrita, né, foi entre 1445 até 430 a.C. Daria mais ou menos aí 1.000 anos, foi durante 1.000 anos que foi escrita. Mas pelas teorias GEDP, que é mais aceita hoje em dia, o Pentateuco foi escrito ao longo de 400 anos. O resto do Antigo Testamento depois a gente vai discutir, mas só o Pentateuco ficou entre 950 a 550 a.C. Então, o que eu dividi aqui? Isso aqui eu estou pegando baseado nesse YouTube, aparece ali embaixo, Useful Charts. Esse cara, ele é um judeu que trabalha na internet fazendo esses quadros que se movem, e ele vai narrando. É tudo em inglês, eu traduzi e trouxe para cá mais ou menos o que ele falou. Então, o que ele considera? Existia um tempo, né, que o reino de Israel era unido, até o momento que ele se separa, né? Depois de Salomão, os filhos deles, um filho fica com os reinos do sul, Judá, e outro filho fica com os reinos do norte, que é Israel, que é o reino do norte. Então, 1950 anos antes de Cristo, com o Reino Unido, essa tradição já vista que
que escreveu várias coisas sobre os livros do Pentateuco. Durante essa divisão, né, dos reinos, foi escrita essa parte eloísta. E durante o tempo de Josias, na época que o reino de Israel do norte já tinha caído para a Síria, que a Samaria já tinha caído, foi escrita a parte deuteronomista, e depois do êxodo da Babilônia, quando já tinham construído o segundo templo, é que apareceram as regras sacerdotais que tinham que ser usadas no segundo templo. Isso tudo foi se juntando e contabilizou na Torá. Quando esses estudiosos eles analisam o texto, só o texto, eles pegam o texto e começaram a botar assim. Lá no Gênesis, tem um monte de pedacinho que é amarelo, pedacinho vermelho, tem pedacinho verde, tem uns pedacinhos pretos que ninguém sabe de onde que veio. No Êxodo é verde, vermelho, tal. O Deuteronômio é todo azul. O Levítico é todo vermelho, porque o Levítico é que fala sobre as leis sacerdotais. Então, essa análise que foi feita, não sei se é interessante para vocês, mas eu acho importante vocês saberem. E ela é baseada no estilo literário de cada livro do Pentateuco. E essa ideia é aceita também pelos judeus, né? Então, essa teoria é a teoria mais aceita hoje em dia. As outras teorias elas usam esses mesmos quatro tipos, né, de literatura, mas eles colocam em outras datas, normalmente mais cedo, mais perto, tá bom? Então, o que acontece? Uma das coisas que a gente tem que pensar é que não tinha livro. Não tinha livro. Gutenberg só inventou a imprensa em 1430, depois de Cristo. Então, não era igual hoje em dia, você chegava, vou comprar um livro, vou ali na editora Vozes comprar uma Bíblia. Não é assim que funciona. Vou ali na livraria evangélica comprar um livro. Vou na livraria espírita comprar um livro do Emmanuel, comprar um livro dos Espíritos. Não funcionava. Então, o rolo de pergaminho era muito trabalhoso de fazer, era caro. Aquilo não era fácil, né? Era pele de carneiro, sei lá, e aquilo não era simples de fazer. E para escrever ali, eles, né, eu já falei na semana passada, né, eles pagavam os escribas que escreviam letra, as letras eram pagos por letra, e não tinha vogal. Não tinha vogal, não tinha pontuação. Só aqueles iniciados, os que estavam ligados na tradição oral, é que conseguiam ler. Então, um exemplo disso é o sete, né? Sete significa Shevô e sábado é Shavá. Só mudou a vogal. Então, quando você lia no texto, lá está aparecendo o Shevô, ele, né? Os símbolos, as letras relativas a isso, é a mesma de sete e sábado. Então, qual que é o certo? Só quem sabia ler a Torá é que sabia quais vogais que iam ser inseridas ali para dar o significado. Por isso, só algumas pessoas liam. E existiam, né, aquele negócio de chamar, né, nos dias determinados, lá no sábado, principalmente, nos sábados, mas nas festas, convidar algum senhor da lei, algum erudito da época, para fazer a leitura de um pedaço da Torá para os outros. Porque só quem era muito treinado na tradição oral que poderia ler. Então, quem eram essas pessoas que viviam ali naquela época? Camponeses, pastores. Moisés era um pastor. Depois que ele sai, ele tem a parte da juventude dele no exército, juventude até os 40, segundo a Bíblia, ele vai lá, mata aquele egípcio que estava maltratando o escravo hebreu, vai para o deserto, conhece a esposa e fica lá, em Midian, e virando pastor, fica 40 anos lá, depois que ele volta, encontra Araão, o irmão dele, e vai conduzir o povo hebreu da escravidão. Né? Então, camponeses e pastores, eram essas as pessoas que estavam ali. E a história, então, era passada oralmente. Só mais tarde que foi
registrada por escrito. Falamos na semana passada, né? Em versículos, só foi colocado versículo só muito tempo depois, em 1200 e pouco depois de Cristo. Então, o texto não tinha vogal, não tinha pontuação e não tinha versículo. Por isso que quando a gente ouve lá, a gente vê no Novo Testamento, Jesus cita lá em Isaías falou não sei o quê. Ele não cita em Isaías capítulo 5, versículo 30. Não fala isso. Né? Ele fala do que está escrito lá. Bom, então, cada livro da Bíblia tem uma ideia dominante. A Gênesis, ela fala do começo do mundo. Deixa eu só beber alguma coisa aqui que eu estou com sede. Do homem, da nação hebraica, fala da criação, do dilúvio, fala de Abraão, fala de Isaac, de Jacó e de José. O Êxodo fala da libertação, da aliança que Deus faz com a nação hebraica, do decálogo e fala do tabernáculo. Depois nós vamos ver isso tudo em detalhe, tá? O Levítico fala sobre leis, regras, punições, dos ritos e das festas. Lembra que a gente, quando botou aquele gráfico lá do colorido, né? O Levítico é só lei, é só regra. O Números fala dos 40 anos no deserto, da viagem, né? Começa lá com o censo, a divisão do pessoal pelas tribos, né? E é interessante que ele divide lá pelas tribos e cada tribo tem uma posição para ficar no acampamento e tal, e define atribuições para cada tribo e tal. E peraí que eu tenho que botar o mouse lá do outro lado. E o Deuteronômio, são os discursos de Moisés, os avisos solenes, e aí ele reforça ali também os 10 mandamentos. Então, vamos fazer de novo o exercício. Acho que vocês gostaram do exercício que a gente fez semana passada. Vamos fazer um exercício? Então, todo mundo com a Bíblia na mão aí. O primeiro, nós vamos achar, vai ser isso aqui, ó. A Gênese, capítulo 12, versículos 1 a 3. Dá um tempinho. Quando o pessoal for achando, vai colocando o joinha aí, que aí eu vou passando para vocês, tá? Então, vamos lá. Posso abrir, então, qual é o texto aqui? Ele fala aí, né? É o pedaço que Yahvé fala com Abraão. E Yahvé, Deus, essa é a minha... Eu estou usando sempre, já falei com vocês, né? Sempre eu uso essa versão aqui como uma base, tá? Esse texto aqui. Yahvé disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, se uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né, esse pedaço, né, esse é o momento em que Deus faz a aliança com Abraão. O interessante é que na aliança com Abraão, a gente vai ver que Deus não pede nada em troca. É o momento que escolhe o povo de Israel. O povo escolhido. Alguém achou um texto muito diferente na sua tradução? Quer comentar alguma coisa? André, Oi? eu estou usando aqui essa outra Bíblia aqui que eu tenho também, que é a da Ave Maria, Uhum. e o texto fica assim, numa linguagem menos rebuscada, né? Ele diz o seguinte: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás a fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Olha aí, é um pouco diferente. Então, as Bíblias, elas têm traduções diferentes. Isso é normal, tá? E então a gente tem que tentar tirar daí a essência da coisa. E aí, né, Israel é o povo escolhido. Por que Israel foi o povo escolhido? Isso aí o pessoal pergunta para Ismael, para Emmanuel. Emmanuel conta lá no livro, tanto no Caminho da Luz quanto no Consolador, Emmanuel fala para a gente
que o Israel foi o povo escolhido porque era o povo que já sabia, já trabalhava com o Deus único e também era o povo que mais precisava. Era o povo que mais precisava. Por isso que a gente também fala, né, dos espíritas, do espiritismo. Por que que os espíritas estão lá? Por que que nós somos espíritas? Porque nós somos os que mais precisamos da doutrina dos espíritos. É a mesma situação. Bom, tudo bem? Eu quero que vocês vejam aqui o Levítico, capítulo 20, versículo 27. Vou dar um tempinho para vocês aqui. Então, vamos lá. O pessoal já achou? Vamos revelar. Olha só esse texto. Esse eu vou querer que vocês vejam, digam aí a diferença nas Bíblias de vocês. Homem ou a mulher que entre vós forem necromantes ou adivinhos, serão mortos, serão apedrejados, e seu sangue cairá sobre eles. Fala, Maria Luísa. Desculpe. Fala, Maria Luísa. Aqui a Bíblia aqui diz assim: o homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre as suas próprias cabeças. Tem essa diferençazinha aqui, né? E aí, Maria Luísa, eu te pergunto, a palavra médium, quem foi que inventou? Olha, sinceramente, médium já vem lá de longe, né? Quer dizer, médium foi praticamente dentro do espiritismo, né? Foi Allan Kardec. Pois é. Allan Kardec criou o nome médium. Ele criou médios por causa das comunicações, que era medianeiros, né? Médium. Exatamente. Espíritos de um lugar com o outro, e foi aquela mediação toda espiritual, né? Exatamente. E aí você vê o que é o problema da tradução, né? A tradução João Ferreira de Almeida foi feita em 1628, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Alguém fez uma revisão, né? As revisões foram feitas, a revista atualizada, corrigida, atualizada, e trocou o necromante adivinho por médium. Essa aqui, André, é de 1996. Foi feita uma atualização. Né? Porque o João Ferreira de Almeida traduziu isso em 1600 e pouco. Então, por isso que a gente tem que olhar as traduções, eu tenho várias traduções, para a gente poder evitar isso. Porque, de acordo com o que está aí, eu, pelo menos, eu tenho que ser apedrejado e morto. Nós, né? Nós. E é isso aí. Né? Só para ilustrar. Vamos passar, então. Maria Luísa, tira o som aí, por favor, tá? A proibição de... Isso, Allan Kardec fala lá no Céu e Inferno, eu esqueci até de botar isso, no capítulo 11, item 4. A proibição de Moisés era justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo apenas um recurso de adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas também eram objeto de negócio, e Moisés não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Ontem eu fui ver lá o nosso Lar 2, né, os mensageiros. Sei que o pessoal que foi ver, né, aquele médium, o rapaz mais novo, né, o que ele fazia? Ele vendia a mediunidade dele, que foi a queda dele. Ele acabou desencarnando, porque ele fazia negócio da mediunidade dele. Então, né, era condenável na época e é condenável hoje, né, a gente vender a mediunidade. Tudo bem? Mais uma. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Então, Yahvé ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho, e de noite numa coluna de fumaça para os alumiar,
a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se retirou diante do povo, e a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, durante o caminho, por todo o caminho do deserto, né, saindo do Egito até chegar na Terra Prometida, nos 4 livros, Deus ia na frente com uma coluna de fumaça de dia e uma coluna de fogo de noite. Isso ilustra bem, na minha opinião, eu acho que com certeza, né, que nós nunca estamos sozinhos. A providência divina está sempre com a gente. O Espírito guia, nosso anjo da guarda, está sempre com a gente. A gente não está vendo, mas está sempre com a gente, de dia e de noite. De dia aqui representando os momentos bons da nossa vida e de noite os momentos que a gente está passando por um perrengue, né? Então, isso ilustra, a gente pode olhar para essa passagem dessa maneira também. E aí, como eu já dei o spoiler, né, no Êxodo, capítulo 12, versículo 11, ele está falando da ceia da Páscoa, para comemorar lá lembrar a saída do Egito. E aí é o que estava falando, você quando vai sair, né, você não vai sair devagarzinho, você vai comer, vamos comer antes de sair, aí vamos parar, vamos conversar. Não. Vai comer assim, com os rins cingidos, quer dizer, com a túnica e com o cinto amarrado, a sandália no pé, pronto para sair, com a vara na mão, e vai comer às pressas. E vai comer às pressas e vai sair. Por isso que a ceia da Páscoa, né, tem um pão ázimo, que não é fermentado, não dá tempo. Tem que ser com presteza, rapidez, porque a gente tem que sair rapidamente da situação de escravidão. Não é assim na nossa vida também? É quando a gente está passando por um perrengue, que eu falei, por uma situação ruim, você não quer sair dali rápido? Tem que, né, se livrar a gente quer sair desse sofrimento rápido. E o caminho da libertação. Então, a Páscoa também simboliza isso. E, segundo o Haroldo Dutra Dias, né, a Páscoa, a palavra pechá, significa pular. Então, a gente tem que tentar pular a escravidão, né? Pular, sair daí, ir logo para a libertação. Tudo bem? Tudo certinho? Paulinho, pode falar, Paulinho. Eu tinha até agora a Páscoa como passagem. Passagem. Também é passagem. A Gênesis. A Gênesis fala sobre o começo do mundo, do homem, da nação hebraica, a criação, Adão e Eva. Já viu isso naquele slide lá atrás, né? Então, quem são os personagens principais da Gênesis? Deus, Adão e Eva, os primeiros humanos, Noé, construiu a arca, Abraão e Sara, os pais da nação chamada de o povo escolhido de Deus, Isaac e Rebeca, os primeiros membros de uma nova nação, nação de Israel, Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, José, né, que foi lá o imperador, né, o governador do Egito. Não sei se vocês lembram dessas histórias aí. Então, na Gênesis, ela é toda dividida em gerações. Vou começar lá, tem a gerações do céu e da terra, e depois vem a geração de Adão e Eva. Aí de Adão e Eva vem Caim, Abel e Sete. Caim mata Abel, e depois Caim vai para a cidade de Nod, e lá ele tem um filho chamado Enoque. E depois de Caim e Abel, Adão e Eva tem outro filho chamado Sete. Alguns lugares é Sete com E, outros é Sete sem E, mudo. E Noé é filho dele. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dos filhos de Sem é Terá, e de Terá
vai nascer Harã e Abraão. De Harã vai nascer Ló. Ló foi aquele, né, sobrinho de Abraão que vai para Sodoma e Gomorra. O Ló não quer mais ficar com Abraão lá no acampamento. Eles vão para Sodoma. E aí o anjo chega para Abraão e fala: olha, o pessoal lá de Sodoma está aprontando muito, vou destruir lá. E aí Abraão pede para os anjos irem e libertarem o Ló e a família, porque fala assim: olha, mas vê se lá tiver pelo menos 10 pessoas, você não pode destruir a cidade inteira. E aí os anjos vão e veem que não tem nem 10 pessoas que são justas na cidade. E aí resolvem tirar o Ló, pede, como Abraão pediu, Ló, a esposa e as filhas. 2 filhas. E aí eles saem fugindo e o anjo fala para eles: olha, não pode olhar para trás. E a mulher de Ló olha para trás e se transforma na estátua de sal. Esse Ló aí. Abraão tem 3 filhos, Ismael, Isaque e Midian. Né? Ló vai ter 2 filhos, Moabe e Amon, que fazem os povos dos Moabitas e os Amonitas, que vão aparecer à beça na Bíblia. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Aí tem uma treta entre esses 2 irmãos aí. Depois a gente vai ver que o Isaque já estava meio ceguinho, aí um trai o outro ali para se tornar o herdeiro. E o Jacó tem 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Bom, a Gênesis divide a criação dos céus e da terra, que vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 3, que conta os 7 dias da criação. Os 7 dias da criação não terminam no final do capítulo 1, terminam no capítulo 2, versículo 3. Aí depois tem as gerações do céu e da terra, que conta a criação, a formação do homem. E aí depois vai falar das gerações de Adão, que eu já mostrei para vocês, aqui está só para lembrar. Vai falar de Adão, de Caim, de Abel e tal. Depois as gerações de Noé, que vai do capítulo 6, 9 até o 9, 29. As gerações dos filhos de Noé, de Sem, Cã e Jafé. Aí, se vocês puderem reparar aqui, né, os filhos de Sem, né, do lado de cá, desculpa, dos filhos, eu estou falando besteira. Os filhos de Sem são os semitas. E quando a gente fala antissemitismo, todo mundo que é descendente de Sem é semita. Então, Abraão é descendente de Sem. E depois, Ismael, de Ismael é que vieram os árabes. Ismael é filho de Abraão com uma serva. Isaac é filho de Abraão com Sara. E aí, depois que o filho de Isaac nasce, Sara pede para Abraão mandar Ismael embora, Ismael vai embora, e dali saem os árabes. Então, os árabes e os judeus são primos. É daí que saem os primos. Né? As gerações de Sem, as gerações de Terá, fala de Abraão, as gerações de Ismael, as gerações de Isaque, que são a geração de Israel, as gerações de Esaú e de Jacó, e termina lá com José do Egito. Esse que é a história da Gênese como um todo. Né? O Êxodo, ele vai falar da libertação do Egito, aquela história do Moisés, conta a história todinha de Moisés, que nasceu, que foi colocado, o faraó mandou matar todas as crianças, ele foi colocado num cesto no rio, a irmã do faraó acha, e tal, e cria ele lá, depois ele sai, e fica um tempo no deserto, depois ele volta, liberta o pessoal do Egito, eles passam um tempão no Egito, no deserto, ele recebe o decálogo, as 10 leis, recebe alguns, já começa a dar alguns códigos, umas leis morais,
já dá algumas instruções sobre sacerdotes e termina lá falando sobre o tabernáculo e a Arca da Aliança, onde vão ficar guardadas as tábuas da lei. Quem são os principais personagens? Moisés, a filha do faraó, que resgatou o bebê Moisés no Nilo e adotou. Jetro, que é o pastor de Madian, ou Midian, que é o sogro de Moisés. Arão, irmão de Moisés e o primeiro sumo sacerdote de Israel. O faraó do Egito, provavelmente Ramsés II. Isso por que eu falei provavelmente? Dependendo de onde você olhe, muda. Mas a maioria dos que eu pesquisei deu Ramsés II, então, às vezes também usam um nome diferente, Amenhotep ou alguma coisa parecida com isso. E tal. E Josué, que é o assistente de Moisés e vai ser o seu sucessor. Então, como é que se funciona, como é que se divide, né? Do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 36, acho que é o final do capítulo 12, vai falar sobre a libertação do Egito, a explosão populacional, a opressão sobre os faraós, né? A vocação de Moisés, o confronto com o faraó, que são as 10 pragas do Egito, e depois a preparação para a partida. Do 22, 37, achei que terminava no 22, não termina. 22, 37 a 18, 27. A saída do Egito, a travessia no Mar Vermelho, e aí um pedaço que eu acho interessante, que é o murmurando no Sinai. Né? O povo de Israel começa a reclamar. Pô, a gente quando estava lá no meio na escravidão, a gente comia, tudo bem, tinha comida, aqui não tem comida, aí começam a reclamar. Aí que Deus começa a liberar lá o maná. Fala, Luiz. André, a citação aí no item 2, acho que ela está ao contrário, né? Ela começa no 18, capítulo 18, versículo 27, e vai até o 22, 37, não é isso? Tem razão, tem razão. A aliança no Sinai. Né? E aí recebe o decálogo, aí tem o código da aliança, aí aparecem as regras para a construção do tabernáculo, aí acontece aquela história do bezerro de ouro, né? E as tábuas da lei. Isso eu estava até conversando com o pessoal, né? Eu pergunto, eu tenho esse problema, não sei vocês, mas a gente vê o filme e a gente fica com aquela ideia do filme na cabeça. Então, para mim, Moisés chega lá no Sinai, às vezes em alguns lugares parece Monte Horebe. Ele sobe lá a montanha, aparece a sarça ardente e Deus vai lá e forja as tábuas, né? Os 10 mandamentos. Aí ele desce e encontra o pessoal lá dançando. Mas não é assim. Ele sobe uma vez. Se vocês procurarem direitinho lá, vocês vão ver. Sobe uma vez, Deus fala para ele e para Moisés as leis, o decálogo. E aí ele desce e diz para ele: você desce lá e conta para o pessoal. Aí conta para o pessoal. Depois ele vai subir de novo. E aí o povo queria ver Deus. Aí Deus fala: não, tudo bem, vou fazer aqui umas muralhas, não é muralha, umas limites, umas fronteiras que o povo pode ficar. Então o povo pode ficar até aqui, o Arão pode subir até ali e você vem até aqui em cima, colocando já uma hierarquia. E se alguém passasse do seu limite, ia morrer fuzilado com raio. E aí Moisés sobe e fica 40 dias lá em cima. E o pessoal só vendo raio, trovão lá em cima e tal, e Deus conversando com Moisés. E aí Deus dá para Moisés as tábuas. Só que o pessoal fica esperando ele lá, esperando e nada. Aí o pessoal, vamos fazer um Deus de ouro aqui. Eles fazem um bezerro de ouro
E Moisés desce com as tábuas. Quando chega lá, vê aquele negócio, ele fica super chateado, super irritado, aí ele quebra as tábuas. Aí ele sobe uma terceira vez, aí ele leva lá as pedras e fala, poxa, vamos gravar aqui de novo. Aí é gravado de novo na pedra, nas tábuas, as leis, e aí acontece a regra do tabernáculo para botar as tábuas da lei dentro da Arca da Aliança, que o Indiana Jones acha lá no filme. O Levítico. O Levítico ele vai falar muito dos rituais, de como que você faz para você investir, né, um sacerdote, as regras para sacrifício, regra quando você está puro, quando você está impuro, porque eles tinham assim, está doente, depois que você se cura, como é que faz? Tem uma regra. Se você for curado de lepra, como é que se faz depois que você se cura? Se você encostar no leproso, como é que faz? Né? A mulher depois do parto, como é que faz? Então tem um monte de regras referentes ao puro e ao impuro, e quando você pecar é a palavra não é errada, quando errar, né, como é que você se livra? Como é que você pede perdão? Como é que você expia a falta? Né? Quais são os sacrifícios, as oferendas? Tudo pensando em purificação. Toda vez que você vê um sacrifício, por que tem um sacrifício? Né? É a purificação. Naquela época, o sacrifício era material. Hoje, o nosso sacrifício, a gente tem que, para a gente expiar uma falta, a gente precisa passar por um sacrifício, que é uma expiação, que é uma reencarnação difícil, que são situações duras, e aí a gente vai andando por aí. E também tem as tarifas e avaliações, coisas que tem que pagar quando fizer uma coisa errada. Como é que se avalia? Então, lá as leis, começam as leis levíticos. Só uma coisa interessante, são 613 leis de Moisés que estão lá na Torá. 613. Levítico, então, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão, que morrem, são mortos por Yahvé, que desobedecem, e Eleazar e Itamar, que são os filhos de Arão que seguem, que são fiéis. O Levítico fala do ritual dos sacrifícios, a legislação para o povo, o sacerdote, como é que você investe um sacerdote lá de poder, a ordenação de Arão e seus filhos, como é os primeiros sacrifícios, as regras referentes ao impuro e impuro, meio que repetindo lá o que estava lá atrás, né? Purificação da mulher após o parto, purificação de doença, impurezas sexuais, lei de santidade, comportamento correto, comportamento de sociais, os crimes graves, que são crimes capitais, as instruções aos sacerdotes, das festas religiosas. Em números, começa lá com recenseamento, divide a comunidade em 12 tribos, de acordo com os filhos de Jacó, leis, oferendas, fala da Páscoa, da partida para o deserto, como é que você deve comemorar isso, lembrar isso, os sacrifícios, os poderes dos sacerdotes. Aí acontece lá uma praga, morre um monte de gente, aí depois tem um novo recenseamento, e aí existe lá uma guerra, eles conseguem vencer um povo coabitas, e depois como é que eles vão dividir os despojos da guerra? Quando você conquista o povo, você conquista tudo deles, como é que você divide isso? Então, Moisés, Arão, irmão de Moisés, Miriam ou Maria, irmã de Moisés e Arão, que era uma profetisa, Josué, Caleb, que é um espião, enviado por Moisés para observar Canaã.
Ele vai lá e vê o que está acontecendo lá, se a gente pode invadir Canaã. Aí ele volta dizendo, não rola não. Eleazar. Oi, mãe, pode falar. Isaura é minha mãe. Quer falar alguma coisa, mãe? Tem que tirar a mãozinha. Tem que ativar o microfone. Moisés não teve filhos? Teve. Gerson. Mas aqui Gerson. não teve. Não aparece aí, não. Então tá. Eu não falei, não, mas está lá no início do Êxodo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Eleazar, filho de Arão, sucessor do sumo sacerdote. Corá, um levita que ajudava no tabernáculo. Uma coisa interessante é que só os levitas podiam ser sacerdotes. Isso está definido lá no início. Deus quando divide lá as tribos, define isso. E Balaão, que ele tentou, um sacerdote que tentou conduzir Israel para a idolatria. Então, no início, já falamos, né, começa com a ordem das tribos, a tribo de Levi definida como seria a tribo de sacerdotes, então todo sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Isso até na época de Jesus. Leis diversas, a lei de pureza, o nazireato. O que era um narizeu? Por exemplo, o Sansão era um narizeu. Era uma pessoa que, quando nascia, era dedicada a Deus. E não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba. Tinha um monte de regras, então o Sansão era um nazireu. O João Batista também era um nazireu. Era dedicado 100%. Desde que nascia, a mãe dedicava o filho a Deus. E aí essas regras estão lá no Números. Oferendas é a consagração dos levitas. Fala de novo da Páscoa e da partida. A Páscoa é um evento muito importante para os judeus. Etapa no deserto, a murmuração de novo, né? Israel reclamando. Eu fico imaginando o povo reclamando. Não, esse Moisés, esse cara aí, não sei o quê. Esse André fala demais, não deixa ninguém falar. É por aí, essa murmuração aí. Os sacrifícios e poderes. De Cádiz a Moab, esse pedaço que tem essa guerra que eu falei, existe uma guerra. Essa guerra santa contra Midian e a partilha dos despojos da guerra. Deuteronômio tem os discursos de Moisés, o código deuteronômico e o discurso final. Os atores ali são Moisés e Josué. Primeiro discurso de Moisés, Yahvé oferece a graça para o povo, exorta o pessoal a obedecer à lei. O segundo discurso de Moisés fala dos elementos básicos do relacionamento entre Israel e Yahvé, os 10 mandamentos, de novo. Aliás, esse pedaço aí dos 10 mandamentos do Deuteronômio é o mais sintético, é o mais fácil de ler, está bem divididinho. Nas outras passagens, as 3 passagens, é bem meio bagunçado, às vezes até difícil de achar os mandamentos. Ali está bem didático, bem divididinho, é legal usar ali. A separação dos deuses de outros povos, já define as regras para viver em Canaã. Moisés faz um terceiro discurso e ele faz os últimos atos e ele morre. Moisés, existe um cântico que Moisés faz uma oração, vamos falar assim, uma oração final. Deus leva ele para o alto de uma montanha, onde ele pode ver do outro lado a Terra Prometida, e aí ele morre ali vendo a Terra Prometida, e ele não vai, e o Josué assume como é que chama? Eu ia falar o cajado, assume o cajado e vai conduzir agora o povo de Israel, vai atravessar o Jordão, vai ter lá Jericó e tal, e vai levar o povo para a Terra Prometida, para Canaã. E André, essa parte é até bacana, né? Porque bacana porque o pessoal, eles levaram 40 anos no deserto, né? Até chegar na tal Terra Prometida. Aí, quando chega na Terra Prometida, a terra tem dono. Né?
As É terras interessante. Sodoma não eram terras vazias, né? Então, a gente vai ver que teve muitas guerras, né? Eles tiveram que tomar, né? Houve muito sacrifício, muita morte. E As histórias são bem bacanas nessa fase do estudo. isso aí. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar antes, né? Lembra que eu falei que tinha aquele espião que mandou lá para ver? E quando ele volta e fala que não dá, aí Deus fica chateado com o pessoal, aí Deus fala para Moisés, olha, Moisés, não vamos para lá não, vamos esperar mais um tempo, esperar essa geração toda morrer, para depois a gente ir. Por isso que eles ficam lá 40 anos. Isso, exatamente. Alguém colocou lá no YouTube, uma pessoa falou desse livro aqui, ó, A História. Se alguém quiser ler a história da Bíblia como uma historinha, como se fosse uma história com início, meio e fim, esse livro aqui, ele conta a história. Chama A História. Ele conta a história da Bíblia do início ao fim. E ela tem uma visão protestante, porque ela é publicada pela Thomas não sei o quê. É assistente, mas é uma editora original, né? Uma editora protestante, mas é muito interessante. Eu li isso aqui de cabo a rabo. Mas se ler a Bíblia, vai ver a mesma coisa, porque ele resume muito, né? Ele pula um monte de coisa e tal. Então, uma coisa interessante é que por que você está estudando o Antigo Testamento? Alguém pode ficar perguntando, André, por que você vai... Nós somos espíritas. Vou chegar lá. Uma coisa interessante é que eu li isso em algum lugar, não me lembro onde. Jesus é o centro da Bíblia. No Antigo Testamento e no Novo. Mas no Antigo Testamento não tem Jesus. O Antigo Testamento prepara a chegada do Messias. Quem é o Messias? Jesus, né? Então, lá em Hebreus, essa carta aos Hebreus de Paulo, ela é sensacional. Nós vamos estudar ela junto, tá? Volte e meia eu vou dar nela. Então, quem quiser já ter um spoilerzinho, quiser dar uma olhadinha na carta aos Hebreus, ela é muito interessante. No livro do Paulo Estevão, ele conta, muito legal isso, que o Paulo, né, descobre Jesus, né, e quer ir lá para o Sinédrio. Vou contar essa novidade, né? Muito legal isso aqui. Aí o povo falou, não quer ouvir ele. E aí, então, ele resolve escrever uma carta para os hebreus falando de Jesus. E Paulo era um doutor na lei. Então, ele fala lá, né, no versículo 1, no primeiro capítulo, versículo 1. Muitas vezes, de modo diversos, falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são últimos, há pouco tempo, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Olha o que ele está falando ali. Antes, Deus falava pelos profetas, falava aos pais de Israel, que são os patriarcas, né? Os patriarcas de Israel, pelos profetas. Agora, nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, que constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Jesus fez os séculos. A caminho da luz. Fala lá, né? As tradições no mundo espiritual nos dizem que existe uma comunidade de espíritos crísticos, da qual Jesus faz parte, que Jesus é o governador da Terra. E Jesus ajudou a coordenar a formação, né, do planeta Terra desde o início. João fala isso lá né, no Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo é Jesus. Então tá Paulo falando a mesma coisa. E ele, Jesus, é ele o resplendor de sua glória e a expressão de toda a sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se às alturas à direita da majestade.
expressão da substância de Deus. Jesus conhecia, né, a substância de Deus, conhece a substância de Deus. E é tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. O nome de Jesus, Deus Salvador. Jesus significa o Salvador. Então, Paulo, né, a gente às vezes, outro dia estava lendo, né, também pesquisando sobre o Jesus histórico. Existem pesquisadores que tratam sobre Jesus histórico. E você fica espantado. Como que algumas pessoas, alguns pesquisadores tentam colocar Jesus como uma pessoa comum, como apenas um excêntrico, não sei o quê, uma pessoa, um filósofo. Não dá, não dá, né? Jesus era muito, 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 muito superior. Co-criador da Terra, governador do nosso planeta. Vamos falar muito de Jesus no nosso estudo. Então, a gente tinha lá o Antigo Testamento, a gente está chegando agora já no final. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento falava o tempo todo do Messias. E aí, chegou Jesus. Chegou o Messias. Que está lá no Novo Testamento. Só que Jesus, o tempo todo, referenciava para o Antigo Testamento, que é a base. O tempo todo, várias referências. A gente que tem essas Bíblias, né, de estudo, né, as Bíblias têm do lado, o pessoal que para manusear também, ao lado da direita ou à esquerda, na margem dos textos, às vezes tem umas referenciazinhas, né? Então, eu estou aqui, eu estou aqui com a Gênesis aberta. Então, aqui no capítulo 1, versículo 3, tem uma referência à carta aos Hebreus 1, 2 e 3, que foi que eu li. Acabei de ler. Tem uma referenciazinha. Então, a Bíblia, ela te joga do Antigo Testamento para o Novo, e se você for lá no Novo, você vai ler lá, vai ter uma referenciazinha lá. Vou abrir aqui ao acaso, olha. Evangelho segundo João, capítulo 14. Aí tem uma referência lá no 14, no versículo 8, tem uma referência ao Êxodo, capítulo 33, versículo 18. Então, um conversa com o outro o tempo todo. O tempo todo. Então, quando a gente olhar na Bíblia, essas referenciazinhas que aparecem à direita ou à esquerda do texto são... Ou embaixo. Ou embaixo, alguns lugares embaixo também, tem razão. Às vezes tem um versículo e abaixo assim aparece, né? Tem sempre uma referência. Essa referência é mostrando aonde que essa passagem está, ou no Novo Testamento, ou no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Onde que ela aparece de novo, que uma coisa é ligada na outra. E aí, só que o Novo Testamento, lá em João, capítulo 16, versículo 4, 15, quem pode achar esse versículo para mim? João 16, 4 a 15. Quem acha para mim aí? João, qual versículo? Capítulo 16, versículos 4 a 15. Eu já achei aqui, já está. Também. Mas quem quer ler aí para mim? Eu vou ler. Já achei também aqui, André. Na Bíblia de Jerusalém, ela fala na vinda do Paráclito. Paráclito é o Consolador. A vinda do Consolador. Não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu vossos corações. Quando Jesus fala que vai embora, né? Esse é o discurso de despedida dele na Santa Ceia. Então eu vos digo a verdade. Por que eu vos disse, desculpa, mas por que vos disse isso? A tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Mas se for, eu enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo, respeito do pecado, a justiça e do julgamento do pecado. Porque não creem em mim da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe desse mundo está julgado. Tenho muito ainda a vos dizer, mas não podes agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Na tua está escrito Paráclito ou está escrito Consolador? Paráclito. Ah, tá. Eu que traduzi aqui, mas tá vendo? O pessoal altera Ah, o tá. texto. Não, eu estou te Esse pessoal- perguntando, porque eu sei que tu está com a mesma que a maioria de nós aqui. Tu falou Consolador direto. porque Paráclito significa consolador. É. Então, Jesus está falando. Fala do Consolador. E ele fala tudo que o Espiritismo fala. E aí, então, em 1857, vem o Espiritismo. Primeiro com o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo no meio, como um balanço, né? Os dois primeiros, primeiro falando da filosofia, falando de tudo, né? O segundo falando da parte científica, e os outros três falando da parte religiosa. Se bem que a Gênese também fala um pouco sobre também o balanço, né? Também fala do princípio das coisas, fala de ciência, fala de filosofia. Então, o Espiritismo vem, né? E referencia o Novo Testamento. Mas o Novo Testamento fala do Antigo. Então, a gente, para entender o Espiritismo, a gente precisa do Novo Testamento, o Antigo Testamento também precisa do... Né, o Espiritismo também precisa do Antigo Testamento, do mesmo jeito que precisa do Novo Testamento. Por isso que a gente precisa estudar, para entender as coisas que estão ali. E eu fico pensando aqui, né, porque veio o Antigo Testamento, foi escrito lá durante 1000 anos, ou sei lá quantos anos foram 400 anos de silêncio. Depois de Malaquias não teve mais nada. Aí veio Jesus. Durante 100 anos, digamos 70, né, dos 30 anos até os 70, saíram os evangelhos, as epístolas, os atos, o Apocalipse de João. E depois veio o Consolador. Quem sabe, né, daqui a alguns anos, sei lá, daqui a 100 anos, a Bíblia vai ser ampliada. E vai entrar lá no final o Livro dos Espíritos. E aí junto vai entrar A Caminho da Luz, vai entrar Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vai entrar o Caminho da Luz tinha que entrar lá na Gênese, né? Porque lá ele fala da grande parte, né, da criação. Não, sim, mas foi escrito depois, né? Então, assim, a Bíblia, se você considerar a Bíblia como a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, é o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Espiritismo. Né? Pode ser usado, pode até me crucificar por causa disso, mas eu acho. Eu acho que lá no futuro, né, o Espiritismo vai ser... Né, o Livro dos Espíritos vai ser incorporado à Bíblia, alguns livros do Emmanuel, o livro do Divaldo, que fala do mundo de regeneração, isso vai ser incluído na Bíblia, vai ser um texto canônico também. Porque a gente tem que dar muito valor ao nosso legado. Porque nós estamos recebendo esse legado. Por isso que a gente precisa estudar isso aí. Então, gente, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Essa era a mensagem final para vocês hoje. E tem dever para casa. Semana que vem é carnaval, não vamos ter reunião. Tá?